qué pasa? Bueno, vamos con la segunda parte del fabuloso evento en la Casa do Discus con Silviño y con Hudson Crisanto. En esta segunda parte, como sabéis, estamos en la Casa do Discus y aquí vamos con la segunda ponencia, con la segunda conferencia de Hudson, en la cual vamos a hablar de flecos, la pesca, la cuarentena, la alimentación, todo sobre las experiencias de Hudson con los flecos. Así que bueno, vamos a ir con la intro, vamos con esta segunda parte, segundo vídeo del magnífico evento de la Casa do Discus y nada, espero que lo disfrutéis tanto como yo. Venga, vamos! Vamos voltar aqui a coletar imagens com nossos amigos da Espanha. E eu gostaria de agradecer a todos novamente pela importância. E eu estava que constrói o hobby, que faz a integração das pessoas. É isso aqui, a dedicação do povo de cada um, o propósito único de crescimento desse hobby. E eu vou iniciar mostrando um plano de manejo que ontem foi apenas comentado, mas vou fazer uma passagem bem rápida para que vocês tenham ciência da importância da ciência e dessa coleta de dados e de resposta científica para embasar o nosso trabalho, o nosso hobby, o direito de eu ter um aquário na minha casa, o direito de eu ter um disco, um pleco, um peixe selvagem, respeitando a ciência, respeitando a pesquisa e sabendo que isso existe. E é um desconhecimento muito grande das autoridades, eu acho, no mundo inteiro hoje, que querem proibir o direito de ter um cachorro, um gato, um pássaro, um peixe. E eu vejo que, se tiver a divulgação dessas informações, a gente pode minimizar um pouco esse aspecto de crítica e desconstrução de um projeto desse. O Vegas, a família do Vegas, tem uma loja dessa que depende do trabalho de todos vocês, da paixão de todos vocês. É importante que a gente tenha conhecimento disso aqui. Vai dando uma passagem rápida. Então, é um trabalho muito completo que está disponibilizado na internet. São informações técnicas, científicas, pesquisa, estatística, e não tem participação das empresas que exploram recursos naturais. São pesquisadores, são análises, imagens de satélites, de mapas. É um trabalho em cima de várias espécies. Foram 10 anos de trabalho. Isso foi desenvolvido em várias unidades de conservação, várias bacias do Amazonas. Então, quando alguém disser assim, aquilo é coletado sem estudo, aquilo é coletado sem participação da ciência, dos pesquisadores, é uma grande mentira. Todos tiveram participação e isso está disponível. Se vocês pegarem esse nome, plano de manejo, colocar no Google, esse trabalho está em PDF, ele é extenso, longo, mas é interessante que vocês façam a leitura e façam suas próprias interpretações. Existem também outros planos de manejo de outras áreas, por exemplo, da Sulpurus, e uma gama de trabalhos que foram publicados, os PDFs, os papers científicos, né, que você vai ter estudos de conteúdo estomacal, estudos de patologias, estudos de parasitas associados aos discos, muita coisa de estatística. É interessante, é uma coisa para quem gosta de ciência, para quem gosta de pesquisa. Está disponível na internet. Ok? Vamos agora, de fato, para a nossa apresentação. Eu acho que esse peixinho é conhecido aí. Os aquaficcionados são apaixonados por L56 aí, que é um outro carinho. Essas áreas são as principais áreas de coleta de loricarídeos dos flecos no Brasil. A mais conhecida é Altamira, no Rio Xingu. A coleta do peixe não é só na Volta Grande, é em toda a extensão do rio. E com a construção da barragem, né, não lembro o nome da barragem, da hidrelétrica lá, de Altamira, houve uma polêmica muito grande que o zebra ia ser extinto, que ia acabar o zebra, mas essa interferência ela não foi tão grande como se propagou, né? É um medo mais. E o professor Leandro lá da UFOPA, ele vem desenvolvendo mergulhos, ele vem mostrando isso.
que o zebra continua no rio. Mas o grande fator de destruição dessa espécie, o L46, né, o inconsciente zebra, é o tráfico. E a culpa maior é o consumidor. Se tem quem compra, vai ter quem colete. É como eu falo, às vezes o americano ele é meio hipócrita e demagogo, que ele consome a cocaína, quase a cocaína toda produzida na América do Sul vai para os Estados Unidos. E isso gera um conflito muito grande. Então, se tem quem compra, vai ter quem produz e quem tira. Então, o que acontece hoje? Alguns pescadores coletam esse peixe no Rio Xingu, na Volta Grande, nas áreas protegidas, e transportam isso para a fronteira. E como a fronteira do Amazonas é uma fronteira muito extensa, muito grande, é difícil a fiscalização. Eles se envolvem com os colombianos, com os peruanos, os venezuelanos, e colocam em aviões pequenos e transportam para o exterior. Uma boa porcentagem disso a Polícia Federal consegue apreender, isso vive nos jornais, de pessoas ainda que são malucas e colocam na mala e acham que vão driblar a fiscalização no aeroporto e conseguem, às vezes passam, às vezes não passam, porque são aeroportos pequenos. E isso é terrível para a imagem do nosso hobby. Esse mês o Leandro fez um vídeo pedindo conscientização mundial, para que as pessoas não comprem, porque são os principais fomentadores e incentivadores da destruição do peixe no rio. É feito lá um trabalho de reprodução do L46, que já está num nível bem avançado, e que agora o próximo passo, através das legislações, é que a gente consiga convencer os pesquisadores e as ONGs, os biólogos, quem está envolvido com isso aí, para liberar matrizes, animais de F1, F2, que foram desenvolvidos no laboratório da universidade, para que a gente possa criar isso e as fazendas de produção de peixes que trabalham legalmente possam ter acesso a esse recurso e possam comercializar legalmente. Porque o peixe produzido no cativeiro, ele vai estar minimizando o aspecto da coleta irregular, a coleta marginal que eu falo, o tráfico. Então vai combater o tráfico. As outras ali em Belém, tem uma gama de rios na região toda de Belém, então tem muito peixe. Taituba também no Pará, onde vem o 273, onde vem o 134, vários outros sacaris. Santarém também tem uma gama de peixe produzido no Rio Tapajós, Marabá, e eu acho que a boa parte dos L24, Sobrecanto do Tanga, Restaurante Aptos Amarelo, e outros peixes também, lá no São Félix do Xingu, que é a área de ocorrência das arraias, e de vários projetos também, o L25, o mais vermelho, o Super Red, o Red, o mais bonito dessa região, que eu costumo falar com os pesquisadores e faço esse questionamento, porque o de Altamira é preto, pouco vermelho, e o de São Félix do Xingu é muito vermelho, a cor intensa, um peixe bonito, brilhante, a cor vibrante, e ninguém se interessou ainda de estudar. Eu falei, olha, vamos pesquisar o alimento, vamos pesquisar o rio, o que tem de alimento, porque a resposta está aí. Manaus é um polo mais de distribuição, existe muita pesca ao redor dos vários rios, várias bacias, ao redor de Solimões, no Amazonas e vários outros rios tributários menores, e com bastante oferta de louro caribe, né, de plecos. E Barcelos era o principal fornecedor, mas tudo baseado em um peixe, que era o neon, esse tetrazinho, que saiu volumes e mais volumes para Manaus, e a maior empresa de exportação, Turquisa Aquários, que já tinha 50 anos, ela fechou as portas. Então, causando um impacto muito grande na comunidade de pescadores de Barcelos, e hoje eles estão sem ter a quem vender. Eles têm um peixe e não tem quem compre. O volume de venda caiu em torno de 90%, e é uma área também de ocorrência de muitos e muitos plecos. 2 dias atrás, um pesquisador da universidade, do INPA, estava em contato comigo, ele estava em São Gabriel da Cachoeira, lá próximo, me mandando fotos de louro caribe novos, se eu sabia o que era e tal. Eu falei, eu vim por INPA, deixei eles primeiro escrever o animal e que a gente começa a apresentar para o mundo. Boa Vista, no estado de Roraima, tem Rio Branco e Rio Tacutu, já com fronteira com Venezuela, onde é uma ocorrência muito grande dos L600,
L306, 135, 136 e mais alguns hipóstomos. Ainda tem muita coisa a ser descoberta. É uma curiosidade interessante que lá tem o L95, que é um peixe que eu considero um peixe muito bonito, e a variação que tem lá é mais vermelho e o corpo curto, short body, né? E é um peixe interessante, ele está começando a trabalhar. Ali Imperatriz é Rio Tocantins, é no Maranhão, já nordeste do Brasil. Também é uma ocorrência grande de peixes de plecos, são os mais simples aos L24 mais vermelhos, ocorre nessa localidade. Não só Imperatriz, mas algumas cidades acima e abaixo do rio. E Fortaleza, que é uma cidade praiana e que eu desenvolvo essa atividade há mais de 30 anos. Temos rios pequenos, Rio Jaguaribe, temos 2 áreas de coleta de peixe na serra, que são pequenos riachos, cursos d'água, que às vezes chega a 1 metro de largura por 20 centímetros de lâmina d'água, mas tem Paratocincos arodói, Paratocincos cearense, aspidoras, rochai, vários tetras e novos plecos sendo descobertos, hipóstomos jacuribenses. Então a dinâmica da natureza é super interessante. Esse rio às vezes passa 7 meses parado e tem uma poça d'água com 2 metros quadrados e concentra esses peixes ali reproduzindo. No próximo inverno, um ano depois, a água vai correr e esses peixes vão se deslocar para outras áreas. Então tem uma dinâmica interessante. É uma área muito árida ao redor, 2 estados, e todos os cursos de água você encontra peixes diferentes, cistos, aspidórias, polidórias, tetras, hipóstomos. Então a dinâmica natural deles é interessante. Muitas áreas da Amazônia a gente não tem acesso nem de barco, nem de carro. Se for de carro tem que passar um mês numa estrada e muito perigoso. Então a gente às vezes, para ir para uma expedição, tem que alugar um avião. O Cessna pequeno e com risco muito grande. Isso aí eu estava indo para explorar peixe no Rio Iriri e lá no fundo dá para ter ideia ali de uma pista de pouso. Então o cara deu uma pequena volta e eles vão pousar ali. E empicou o avião e morrendo, no meio a unha já estava, já tinha entrado no painel do avião e esse cara parou. Outros locais, você aluga um avião e está no mapa que tem uma pista de pouso e você pode ir. E quando aluguei o avião, quando chegou em cima da pista de pouso, o exército tinha explodido a pista, porque era uma pista de uso de tráfico de cocaína. E o cara falou assim, como é que você vai descer agora? Eu falei, não, são vocês, eu aluguei o avião. Ele deslocou uma pista ao lado, com uns 10 km de distância. Eu consegui acesso ao celular e falei com o barqueiro que foi me pegar. Só que o avião desceu nessa pista, que as pontas das asas quase encostavam nos arbustos da lateral. O coração, se eu não morrer agora, não vou mais nunca. Fiquei esperando o cara uns 40 minutos, na mata, o avião decolou, foi embora, fiquei com uma caixa estanque, equipamento de mergulho, de filmagem, e assim, preocupado, falei, cara, se esses caras erraram isso aqui, foi no outro lugar, e pensando que era a pista errada, eu ia morrer. E deu certo, daqui a 40 minutos eu escuto um barulho distante do motorzinho. Salve, graças a Deus. E são áreas que, se você olhar, não tem acesso, para chegar só quem sabe, barcos pequenos, estruturas pequenas, mas que tem uma riqueza imensa de plecos, de polidórios, de pétalas, de arraias, todo tipo de peixe possível. A floresta é muito fechada. Se existir uma guerra, nós estamos passando por um problema mundial de conflitos de novas gerações com gerações velhas, com os dinossauros, que eu costumo falar que eu me enquadro nos dinossauros de 50 anos aí, 53, e os mais velhos, e que se divulgou muito a destruição do Amazonas, o fogo, isso e aquilo. No estado do Amazonas é menos, porque é muita umidade, muito rio, muita água. No estado do Pará
Mais para o norte, perto da Serra de Carajás, a distribuição é maior, existe mesmo, mas não tão como falaram, porque a maioria das ONGs que colocaram tem interesse, tem ecobusiness na região. Eles ganham dinheiro para divulgar a distribuição, a depredação e a exploração. Existe exploração comercial, criação de gado, de madeira, mas eu também volto àquele negócio, se tem quem compre, vai ter quem destrua. Os maiores importadores de madeira da Amazônia são os ingleses e os alemães. Você entra no Google e pesquisa madeiras oriundas do Brasil, é madeira de alta qualidade, é cedro, quem quer sentar numa cadeira de cedro, de pau-brasil, de uma madeira rara. Então é muita demagogia de um inglês chegar e dizer, vocês estão destruindo a sua Amazônia. Eu falei, você está comprando. Então vale essa reflexão também. E eu viajo de norte a sul, de leste a oeste, e posso falar que existe um controle pesado, porque é muito fiscalizado e visualizado. Então existe uma área aqui, outra ali, porque é um país de dimensões continentais, então ainda a Europa, maior do que a Europa, então é difícil ter o controle em todas as áreas. E, por exemplo, esse lugar aí, eu cheguei, está vendo à minha esquerda ali, tem uma quantidade de troncos de madeira. Ali foram pessoas que cortaram, estavam transportando, mas chegou a fiscalização, abandonou a madeira. Essa madeira estava dentro do rio, espalhada. Esse é um lugar muito isolado. De carro aí até uma rodovia levou 8 horas dentro da floresta. Tem todo tipo de bicho. Araras, crocodilos. Não tem leão. Não tem milho. Não, leões não tem não. Leão só o imposto de renda, que vai pegar as taxas. Aí já usam uma embarcação motor de polpa para ter acesso a algumas áreas dos plecos. Então eles fazem esses acampamentos na beira do rio, seu pescador, e ali ele convive, leva o mantimento dele, e ele fica uma semana, 15 dias, coleta uma certa quantidade de peixe, aí desce desse barquinho no rio até uma localidade, dessa localidade até chegar no atravessador, do atravessador até chegar no exportador, deve levar um mês. Então não é fácil. Esse cara nesse dia até pegou uma raia, aquele viveirinho ali pequeno estava cheio de tetras, e ele monta isso dentro do rio vários, e consegue manter uma qualidade boa, porque tem circulação da água, tem um alimento, tem um inseto, e o peixe chega tranquilo. Aqui uma raia que ele falou que nesse rio não tinha raia, eles têm sim, eu vou pegar para você, que é uma Black Diamond. Bonito isso ali, muito caro no mercado. Aqui a típica embarcação dos coletadores de loricarídeo, dos plecos, através do processo de mergulho. Aquele equipamento que você está vendo é um compressor altamente primitivo, né? Traz um risco imenso para a saúde deles, mas eu já tentei, eu montei um compressor desse com um balão de aço inox, sistema de filtragem profissional de um compressor de recarga de cilindro de mergulho, com aquele filtro da Bauer alemã, e entreguei para eles. Eles, não, é um ar muito puro, a gente gosta do ar natural. Eles tiraram o filtro e colocaram um cano para coletar o ar aqui em cima. E tem deles ainda que fazem uma brincadeira com outro que está fumando cigarro, chega sopra no coletor. O cara está lá embaixo. Uma brincadeira de mau gosto, mas que é sério. Você vai explicar a fisiologia do mergulho para eles, a importância do ar puro, disso tudo. E é difícil, cara. Como coletador de diamantes, de ouro, de mergulho na África, em todo mundo, eles não acreditam muito na fisiologia do mergulho e nos problemas de saúde relacionada ao mergulho, profundidade, inibição da pressão, essa física toda do processo de mergulho. A média de idade nestas populações também é baixíssima. É baixa. Esses mergulhadores entre 18 anos e 20, 25 anos no máximo. Tem muito velho também. Então a característica aí dessa região são de rochas
ele tem muito black bonito, você vê L27, você vê o L24, você vê aqueles parecidos com o L14, que é 253, você tem uma gama enorme, muitos ancícios, precódias, hipóstomos, você tem uma gama muito grande aí. Então são rochas bastante duras, com cavernas, com sedimento em baixa areia. Eles estão em operação. Aquilo ali, pelo menos o compressor é novo. O compressor é novinho e tal. O mergulhador está ali dentro d'água e o outro está em cima. Ele acabou de sair com um L24 aí, mais escuro, as pontinhas vermelhas. Aqui é a instrumentária do compressor. Nessa parte de cada motor ele coloca um dínamo, uma peça para gerar energia 12 volts, para que ele tenha uma lanterna. E na mangueira tem um fio enrolado que vai até o mergulhador. Ele tem uma lanterna, um farol grande para iluminar nos lugares mais fundos, de 5 metros, 6 metros. A profundidade? A profundidade desses locais. Mas eles chegam no Xingu a mergulho de 18, 20, 25 metros também. São muito corajosos. Ali eu, quando mergulho, eu ia 2 metros, 3 metros e não arrisco muito não. Um L24 pequeno. O Drac é muito próximo da vila. A água é limpa, você vê as rochas ali em cima. Essa recorte aí do Tocantins, ó. Essa foto dá uma curiosidade interessante. Quem trabalha complexo tem noção do que é o pseudacântico. Eles chamam de peixe abacaxi ou peixe cacto, porque sua mão destrói a sua mão. Esse garoto aí, eu perguntei o que ele fazia com a mão dele, se ele tinha uma mão de esmeril, porque esse animal aí tem mais de 30 centímetros. Ele pegou como se estivesse pegando uma folha no sol. Eu fui apertar a mão dele e estava grossa, feito couro de crocodilo. Olha só, tudo é espinho esse bicho. Imagina pegar ele. Ei, Vegas, Celso. Cadê o Vegas? Ei, Vegas. Vou colocar você, vou pegar, fazer um teste. Vou pegar o seu da conta para mim, melhor, para a gente ver o estrado aí. Assim na mão não pega, eu dei um par de luvas. Não, é aquele meio pequenininho, aquele. Não. Esse é um 45. Aquele 273 com as luvas conseguiu picar. Com as luvas postas. A cor deles aí já na bacia, cor natural. O sol. São super vermelhos, muito bonitos. Olha que exemplar. Ao lado ali tem um 253 de bolinhas ali. O outro aí também, eu pego um peixe com uma boa, não tá nem careta e o Vegas reclamando com a lua. E esse peixe é engraçado, que o Pseudacanthes pitanga, ele ocorre praticamente todo preto, só com a dorsal, o rabo, as nadadeiras peitorais e ventrais vermelhas. E em algumas localidades você encontra indivíduos assim, totalmente vermelhos, né, com essa cor dourada, mas mais puxado para o vermelho. E das minhas observações, que eu acredito, é o consumo das esponjas de água doce. Tem muita esponja vermelha, laranja, e que eu acho que ele faz parte da dieta. Eu até conversando com um pesquisador, eu disse, olha, tem que começar a sacrificar os animais aí e ver qual que é o estomacal. Mas assim, lá, você tem que capturar, matar o bicho, cortar e tirar esse material para análise na hora do bar. Não pode tirar, não, que aí vai dar dados incorretos. Normalmente o 56 dessa região que é muito amarelo, esse peixe tem
uma curiosidade, se você estressar, ele muda totalmente de cor. Ele perde esse amarelo, ele fica preto, manchado, às vezes se torna todo preto. E pode perguntar aos pesquisadores, a quem trabalha, que ninguém sabe responder o porquê. E ali, ó, no quadro ali você tem um, da mesma família. E você encontra hipóstomos com essa mesma característica. No Ceará, tem um peixe de origem Póstumos jacuribens. Esse póstumo foi descoberto nessa região do Rio Jaguaribe. E eu tive acesso, ele era pretinho, sem muita interesse esse peixe, e ele tem essa mesma característica do corpo. Você pegou, manuseou, ele se estressar, ele fica preto. Esse aí já manuseou mais, as bordas começam a ficar preto, no meio do corpo já começa a escurecer, e em pouco tempo ele vai estar preto. Isso perde valor de comércio. Essa localidade aí é o rio Itacaiúna, fica próximo a Marabá, e ele tem uma característica interessante, são rochas também, e é um rio estreito, né, comparado aos outros rios maiores, mas que tem uma diversidade, uma fauna. E eu fui olhar imagens do satélite para entender a dinâmica e complexidade desse rio. Então ele recebe a água do Araguaia, do Tocantins, e tem a interseção com o Xingu a 1.100, 1.200 quilômetros. E os pseudacânticos que foram encontrados aqui, eu discuto até hoje com os pesquisadores, que eu não acho que seja pitanga, eu acho que seja um cruzamento entre o pirarara e o pitanga. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aí também são os tipos de barco, os pescadores, a forma que eles transportam e estocam ali naquelas telas verdes. E dentro do barquinho aí de madeira tem duas pterodoras, dois peixes que jubistas gostam, que são as megalodoras. Peixes que ficam grandes, eles comem esse peixe. Esse peixe tem uma carne muito parecida com atum, uma carne vermelha, né? Rojante para os espanhóis. Pronto, esse é um indivíduo aí, esse pseudacântico, lá do Itacaiúnas, ele tem uma característica muito similar ao L25. E ele nem é um L24 e nem é um L25. Então é uma briga aí entre os taxonomistas que pediam que fizessem uma análise melhor para que determine que peixe é esse. Ó, esse é então ali você olha que ele é muito parecido com o L24, mas também fica muito parecido com o L25 da região de Altamira. Pela coloração, pelo formato, cabeça, olho, mas necessita de um estudo mais aprofundado. Eu fui a primeira pessoa a coletar isso há 12, 14 anos atrás. Esse é um baiancisto da Lagoa de Itacaiúnas, um peixe muito bonito. E lá eu encontrei esses pseudacânticos, encontrei os baiancisto, encontrei os panaques, né, os L27, encontramos bastante. É da família do L14, que eu me lembro aqui, não recordo o nome científico, mas é da família. Novamente aí o pseudacântico e o famoso L27. Os 7 hoje de mercado mais procurados são esses florados. O preto você não tem tanta venda para eles. E desse lago, principalmente desse rio, ele tem uma mistura que vem Tocantins, Araguaia e Xingu. Todos os três têm essa espécie. E dessa localidade aí, ele tem esse colorido. É um peixe muito bonito. Novamente o baiancisto aí desse local. Os pseudacânticos aí que, quando a primeira visão foi, tem L25 aqui,
Outro exemplar grande aí do Panac, são macho. Ei, Tiago, você é um macho aí, é? Hein? Que bicho É o Tiago? É um macho? Um barbilhão aí da é um macho, né? Es un macho con esos Tem bigotes. bastante vermelho. Con esos bigotes. E aqui um. ¡Guau! Mi favorito. O Pseudacantho SP 203 Titanic. Esse peixe é coletado no Tapajós, região de Itaituba. Mas o que acontece? Tiago, tu regalo de cumpleaños. Esse peixe, El regalo de cumpleaños de Tiago. esse peixe é o seguinte, ele é muito exigente em termos de alimentação. E o que acontece? A gente compra, eles vêm muito machucados, que são territorialistas, brigam, e os pescadores teimam em colocar 50, 60 unidades numa caixa de transporte, e quando nos entregam, eles estão todos ruins. E o que eu faço? Eu crio todos eles isolados. Tem uns aquários pequenos de acrílico, onde eles têm a entrada de água e tem a saída, e se mantém todos isolados. Às vezes eu recebo 700, mas eu tenho 1.200 aquários pequenos, todo mundo lá do. Aquelas linhas da. Quem conhece aqui a Tropical Marina, a TMC daqui de Lisboa, eu comprei deles há 20 anos atrás, esses aquários para peixe marinho, e hoje estão sendo utilizados para esses peixes. Ele se mantém uma qualidade muito boa, porque não briga, não vai competir com os outros, e você pode alimentá-los corretamente e mantê-los numa qualidade boa. Esse peixe é o tal peixe jaguribense lá do Ceará, que ele é descrito somente preto, né, cinzentado, e um sujeito visitando esse lago numa montanha que fica 800 metros, a temperatura é fria, para a gente, né, a 16, 17 graus, às vezes 12 graus, a água bem gelada, e esse cara falou que tinha esse poste no amarelo, na cor de banana. Eu falei, conversa, história de pescador. Não, você me paga, eu pago. O cara foi, a gente colocou uns 8 ou 10 no balde, fez um vídeo e me mandou. Na hora quase que eu desmaiava. Caramba! Outro dia peguei o carro, fui lá nesse local. É um lago extremamente pequeno, que esse peixe alguém colocou lá. E só que no espaço eu fui fazer um levantamento histórico. Isso ocorreu 40 anos atrás. Mas em termos de genética e de biologia, em 40 anos não é nada. Não tem capacidade de ter uma modificação assim. Mas existe um fator intrigante e que tem que ser pesquisado. Por que é que esse peixe se tornou amarelo aí? E lá no Rio Jaguaribe ninguém coletou nenhum indivíduo amarelo. Aí a história que eu levantei com os senhores mais velhos da vila, a vila tem 30 casas nessa vila, no máximo. E se bebendo cerveja, tomando cachaça, a gente aprende muito. Né? Aí eu fui no primeiro boneco que tinha com esses senhores, que estavam numa venda, que tem tudo para vender nessa venda, da farinha, a cerveja, a cachaça, a fumo de rolo, tudo. Uma vila que vive de vender banana. É uma serra, um lugar muito bonito. E fui questionar, mas esse peixe aqui nesse pequeno lago artificial. Aí o senhor falou, não, é porque existia aqui há 40 anos atrás um senhor pescador, que ele vinha do rio Acaraú, que fica 60 quilômetros daqui, e ele sempre trazia o acari para a gente fazer uma panela de acarizada aqui. E comia, eles cozinham, os bichos se comem. E as crianças às vezes tiravam um, estava se mexendo, corria, levava e jogava no lago. Aí eu falei, o fio da investigação começou a funcionar. E aí nós chegamos na história por que o peixe estava no lago primeiro. Aí depois eu bati essas fotos desses peixes e levei para a universidade. Um peixe muito bonito, lembrava até o luteus, o poste luteus. E ele tem a mesma característica do L56. Se você manusear, estressar, ele começa a ficar preto e vai se tornando preto e fica preto total. Depois volta à cor original.
Os que se tornaram pretos, eles voltaram a cor acinzentada, rabo amarelo, nadadeira amarela, manchado, ele ficou, mas não ficou perfeito assim, aquela coisa perfeita. Só voltar aqui para falar um pouquinho. Aí o que eu fiz esse peixe? Eu tenho uma parceria com a piscicultura Tanganica, lá em Fortaleza. É uma fazenda de produção de peixes ornamentais, e que eu tenho uma sociedade com eles, eu entrego matrizes, entrego tetras, entrego plecos. Lá nós conseguimos reproduzir L600, L14, L24, 273, conseguimos reproduzir quase todos. E eu entreguei uns 4 exemplares desse poste. E nós conseguimos, dentro de um ano, uma desova desse peixe. E o que ocorreu nessa desova é que eu achava que pelo menos um percentual dele, de 10, 15%, fosse de indivíduos amarelos. E não deu 1%. E ainda manchados. Mas eu acredito, se tiver um trabalho de genética, de seleção aqui, de cruzamento desses indivíduos, você vai chegar a apurar com a amarela. Mas aí é a longo prazo. E o pessoal mais novo aí, uns 30 anos aí de trabalho de genética. E eu acho que a desova teve em torno de 200 gramas de ovas ou mais, desse desovar, um indivíduo grande, e milhares de filhotes. Então ele ficou cheio. Temos uma desova só, mais de 1000 indivíduos. Então é bem prolífico. Esse outro peixe é engraçado no Brasil. É um pseudacântico, esse pseudacântico já sai para exportação. O IBAMA permitiu, depois voltou atrás, criou uma legislação que se você doasse, coletasse, enviasse as unidades de pesquisa aos pesquisadores, registrasse que está depositado no museu, cumprir todos os protocolos, você teria permissão de exportar. E alguns iluminados na área de defesa ambiental, defesa dos animais, não, isso precisa ter um estudo mais complexo, a descrição do animal e tal. E o que acontece? Nós legalmente não exportamos das empresas sérias e o tráfico ocorre. Porque o pescador dribla, pega um aviãozinho pequeno, o chinês paga $300 no peixe desse, e ele enche um avião desse peixe e vai deixar na Colômbia. Não tem como fiscalizar 5.000 quilômetros de borda de floresta, de 3.000 quilômetros, como é que fiscaliza? Eles saem. E eu estou lá com a documentação e a lei que me permite ter esse peixe em cativeiro, não me deixa vender o peixe. E agora eu estou tentando a reprodução dele e vou ter que ir para a justiça provar que é um indivíduo F1 que nasceu em cativeiro para eu poder comercializar. É complicado. Esse Barian Cyst. Normalmente as pessoas conhecem o Barian Cyst lá do Xingu, L18, 177, 81, e esse tem uma característica interessante. Esse peixe, ele é do rio Curuá, lá que deságua no Tapajós, perto de Novo Progresso. Então um peixe totalmente diferente, até o formato da cabeça dele, a coloração das escamas. E ele é muito bonito na fase juvenil, na fase até de 10, 12 litros. Depois ele perde mais essa cor, ele fica acinzentado. Mas é um dos peixes que eu gostei muito. E se discute muito a história de criar esse peixe com correnteza. E desse local aí, eu mantenho meu aquário, já mantive um aquário com disco, e tirei. Eles estão hoje em aquários que não tem muita correnteza, não tem muita recirculação de água e se mantém perfeito. Não morreu nada, se adaptaram bem. Um peixe interessante. Olha aí a beleza dele, as bolas. Isto é aquilo que eu falei contigo, que já falou sempre que se não tiver muita flutuação, muita corrente, não... É o que acontece. Eu já os oriundos do rio Xingu, eu acredito que deva ter essa correlação de correnteza, que eles habitam essas áreas de alta circulação de água,
oxigenação é muito maior. E tem outra característica. Esse indivíduo aí, desse rio, eu não tenho informação que eu não fui ao local. Mas ele vivia no aquário com disco, hoje está no aquário que não tem disco e eu não tenho correnteza. É uma filtragem normal de canister JBL. E ele vive uma boa, tranquilo, tem as rochas, ele está muito bonito. Tem a tocazinha que se esconde na toca, quando coloca comida, sai e mostra esse colorido. Outro peixe interessante que tinha, acho que nunca tinha visto esse peixe no mercado aqui na Europa e tal. E por acaso, é lá no Ceará também, próximo a Fortaleza, nos riachos, muito comum. E eu tirei alguns, fiz umas fotos e de repente esse peixe explodiu a vendagem dele. E aí vendeu um aquário laser na Alemanha, eu acho que ele conseguiu dar uma pulverizada na Europa, acho que todo país hoje você encontra. Eu gostei muito desse peixe, tem uma padronagem muito bonita, muito rústico, não é exigente com qualidade de água, mas tem um formato interessante e um padrão muito bonito. Fala-se de qualidade de pleco. O que acontece? O mercado fornecedor, o mercado brasileiro, as empresas que eram tradicionais exportadoras de plecos em Belém, Manaus, né, que eu estou na região do Nordeste, fora, estou a 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros de distância da Amazônia. E eu tenho que ter uma estrutura para estocagem, isso é caro, eu pago frete, pago imposto. E se eu não tiver um trabalho muito bem feito com esse peixe, eu tenho prejuízo. Então é a lógica do negócio, você tem que ter conhecimento, você tem que trabalhar conhecimento, você tem que ter pessoas que possam trabalhar com você para te ajudar. Então o primeiro ponto é um fornecedor de qualidade, né, que tenha conhecimento dos cuidados básicos em peixe. Porque não é só ter o peixe. O que eu notei de experiência de 20 e poucos anos, 30 anos com peixe, é que não é só perguntar para o cara se ele tem um peixe para vender. Se qual o problema que eu vejo de todos os fornecedores concorrentes você tem peixe, me oferece uma lista de peixe, eu não me preocupo se você sabe cuidar, se você tem a estrutura correta, se você sabe sobre patologia de peixe, se você sabe tratar corretamente, se usar o medicamento correto. E só me preocupo em comprar. Aí você me manda uma carga de peixe. Quando eu abro as caixas, tem 50% ou 100% dos peixes mortos. Você não tem noção de como embalar, de como fazer a água do packing, e isso ocorreu. A mortalidade que eu vi com o packing no início, há 20 anos atrás, e até há pouco tempo recente, isso me deixou muito entristecido e preocupado. E isso eu discuti com as autoridades, e por isso que eu me juntei a um grupo, criamos uma associação brasileira. Porque teria que se criar normas. Muitos confundem, não, o Hudson quer fechar mercado, ele quer criar um mercado exclusivo dele, o Hudson ele quer criar dificuldades para a gente, que eu sou pequeno, tenho pouco dinheiro, eu quero iniciar. Eu não tenho nada contra quem está iniciando, mas tem que ter regra. Você não pode só saber de pedra e de carneiros e querer trabalhar com peixe e ir aprendendo com o tempo, matando milhares de peixes, sujando a imagem, principalmente hoje nos tempos modernos. Então a primeira etapa foi resolver o problema dos meus fornecedores, não comprar de quem não sabia trabalhar com peixe. Eu cheguei em estruturas que as bacias que se estocam os peixes tinham um limbo dentro de micro-organismo, plástico poroso, mas para você explicar para o cara que aquilo ali tem doença, eu tive que pegar uma bacia dessa, cortar o plástico e pedir para o amigo meu fazer lâmina de microscopia, fotografia, para eu mostrar para ele o que tinha de indivíduo na porosidade do plástico. Então, um dos materiais em todas as empresas do norte bacias plásticas altamente porosas, com a capacidade de desenvolvimento de bactérias e outros patógenos, de uma colônia de bicho que vive ali, e que afetar diretamente ao pleco. E eles não conseguiam entender isso. É como para um pescador, para as pessoas que não têm conhecimento, uma bactéria tem que ser também uma tartaruga. É mais ou menos assim. Se você não mostrar isso, ele não vai acreditar que aquilo ali afeta. Você não vai botar a cozinha, tem um lodinho, está igual o rio, ele vai comer o lodinho ali.
E não é isso. Então foi assim, uma das principais coisas que me fez me preocupar em minimizar o impacto lá no início. Se eu minimizo o impacto no início, o pescador coletar corretamente, estocar, transportar, ter os utensílios corretos e nas estruturas deles corretas, eu ia minimizar isso. E essas estruturas são todas de aquário. Nessa aqui, ela leva muita qualidade, desenvolve alguma coisa, mas a gente tem um controle muito rígido em termos de qualidade de água, de análise e de uma medicação preventiva, como peixe. As tal das qualidades de água e trocas, há um desconhecimento muito grande do lado dos pescadores, das pessoas que trabalham em Belém, Manaus, então faziam trocas com águas que tinham acabado de sair de um poço profundo da região que o cara tem a empresa. Eu falei, pô, tu não analisa nada dessa água? Não, a água é boa, é transparente, pegou um copo assim, é mineral. Eu falei, não, cara, tem outros compostos aí na água que a gente tem que analisar. Aí eu peguei a água dele e mandei para um laboratório de análise de água, de consumo humano, e aí o cara mandou índice coliforme fecal aqui em cima, nitratos lá em cima, fosfato, asperder. Então uma água muito pesada. E por isso que morria-se muito peixe na estrutura dele, uma quantidade de peixe de baixa qualidade, infecção da mucosa e plecóstomo muito resistente, todos brancos, com muco branco. Porque, olha, com essa água, com esses parâmetros físicos dessa água aqui, com essa tua metodologia, com esse sistema, essa ineficiência toda, você não vai ter um produto de boa qualidade para me ofertar. Então vamos mudar. Então aí eu despertei em alguns o interesse de mudar e de aprender. Até teste sim, eu tenho dificuldade lá na Amazônia de teste de pH, desses produtos, dos insumos. Eu falei, tem loja de piscina na cidade? Tem. Pode ir lá que tem um teste de pH. Pode ir lá que tem um teste de cloro. Mandei os testes de amônia, de nitrito, de tudo. Comecei a treinar, capacitar, mas é um processo de educação de um adulto que não teve escolaridade e é lento, mas foi modificando. Hoje eu tenho um fornecimento bom. Posso dizer que não é perfeito ainda, mas ele é bom. E eu mantenho, se eu compro de um fornecedor de baixa qualidade, esse peixe vai para a área de quarentena, igual dos discos que eu mostrei ontem, e esse peixe vai ter que ser limpo. Muitas vezes esses peixes chegam com aquela baratinha d'água, esqueci o nome aqui, que é um crustáceo redondo. Está na ponta da língua aqui, eu peguei um redondinho. Parasita, aquele redondo que está no peixe. São Argos, sim. Argos da mesma família do Argos, são as 3 variedades. E que se encaixa muito, e esse é o principal, os panacos. E aí eu tenho que resolver. Eliminei isso lá na quarentena, com sal e com agente. É um produto muito agressivo, mas a capacidade de intoxicação dele é baixa. Que tem no Brasil eu usei esse produto químico, serve para eliminar, consegui eliminar. E a gente começou a ver que esses são os vetores desse processo de infecções por bactéria, são esses pequenos protozoários, são esses parasitas. E a gente começou a eliminar. Então, a cor do peixe, reflexo da cor do peixe, reflexo da recuperação do peixe, está em todo esse processo, desde a retirada do rio, a quarentena e a manutenção lá no sistema. E esses peixes ficam no mínimo 3 meses com a gente para ser vendido. Então não é pegar o peixe e vender, é gerar valor agregado, ter uma qualidade melhor, mostrar isso através de vídeos e fotos nos aquários, o cliente certifica que está direito e a venda é automática. Peixe, às vezes, um peixe desse tamanho, um caribe, um tanico 273 desse, ele chega todo machucado, porque brigou e tudo, mas quando você faz esse processo de eliminação dos parasitas dele,
que você consegue fazer a parte nutricional do peixe e que você dá esse ganho de coloração nele, que ele está com a cor brilhante, você bota a mucosa do peixe, que ele está secretando a mucosa de proteção, você dá essa condição, esse condicionamento dele, você tem mercado garantido. Os clientes asiáticos eles pagam esse valor extra, esse plus que eu falo, porque sabe de toda essa história aí. Então, gosto de contar essa história, gosto de mostrar isso, filmar isso, para que eles consigam valorizar o trabalho que ele está desenvolvendo. E não é só coletar o peixe, tirar o peixe, jogar no saco plástico e mandar. Muita gente chegava, não, no Brasil você tem peixe muito caro. Aí eu falei, como é que você pensa que é? Não, você vai do lado da sua casa, tem um rio, coloquei um peixe, coloquei no saquinho plástico e enviou. Mas não é isso aí, é esse universo complexo com essas informações. Um L24 desse aí, quem cria, quem já teve, sabe. Ele mostra essa cor dele ali, é porque ele está sem estresse, ele está com a alimentação correta, porque ele está perfeito. Isso não leva, isso aí não é com 30 dias, isso é um peixe com 6 meses de estrutura. É um peixe com 33 centímetros. Então essas linhas aí, eu trabalho cada peixe no seu local. Tem uma entrada de água ali em cima, e tem uma saída do lado esquerdo e do lado direito tem uma saída. Então a água entra no primeiro, passa por baixo, tem umas pedras de aeração e é uma recirculação. Esse sistema ele tem de recirculação 35 mil litros hora. É o tempo todo uma bomba com esse volume, um SAMP, que é uma caixa de 5 mil litros enterrada, e um filtro biológico que tem, são 600 quilos de cerâmica Bioglass da China, que eu faço a fixação de bactéria lá, e eu tenho samambaias, umas plantas que elas já estão com 3 metros de altura, porque toda essa parte do excedente que é produzido pelo processo biológico, o nitrato, é retirado com essa filtragem das plantas. Então, elimina e equilibra, faz o equilíbrio biológico de todo o sistema. Aí está um exemplo. Que peixe é esse aí? Que peixe é esse aí? Esse peixe é um L25, os pesquisadores teimosos que não quiserem ainda começar o trabalho de taxonomia disseram que é o L25. Não é um L25. Esse peixe, o pescador mostrou quando tirou do rio laranja igual aquele 600. E esse é desse rio que dá interseção com o Xingu. O Curuá com interseção com o Xingu. E esse ano eu não comprei porque houve uma exploração exagerada, não exploração do recurso, mas o pescador chegou e disse, não, vendemos a R$50 no ano passado de 6 centímetros, esse ano é R$100 a unidade. Eu falei, vamos comprar. Vamos comprar, vamos ver. Mas para chegar até aqui, tem que isolar. Essa vasilha que está o peixe, ele tem uma tampa. E eu descobri um cara que tinha uma empresa de injeção plástica, fazia utensílios para a cozinha, e ele fez um molde de alumínio, gastou um dinheiro, e ele injetou essa peça. Ele fez essa vasilha com uma tampazinha, e aí eu fecho e o peixe não sai. É a recirculação de água, e eu posso ter no mesmo ambiente 50, 60 peixes isolados sem brigarem. E alimento de um por um, ele fica perfeito. Quando está vendo, o peixe não tem nenhum machucado, está com cílios normais e o mercado gosta disso. Voltando ali para os barancícios novamente. O cara fala, tem que ter recirculação de água, tem que ter isso, aquilo, isso aqui. E eu sou mais assim, de ter qualidade de água, ter uma recirculação equilibrada e ter uma aeração boa. E ter o esconderijo. Então esses tijolos de construção existem, aqui deve existir também, normal. Eu utilizo, tem tantos com 200, 300 animais e parece um condomínio, né? Tem apartamento, cada um no seu quadradinho, e ficam interessantes, ficam perfeitos, eles não têm manchas brancas no corpo, tem um brilho normal. A foto não foi trabalhada, você vê o reflexo no flash, as manchas antigas do vidro, para que vocês entendam. Então
qualidade de água, a sanidade do animal, a nutrição, ter um fornecedor, fazer um trabalho eficiente, que o resultado final é um bom resultado. Os genes. Normalmente, aquele lá, o primeiro que eu mostrei, dos tijolos, é um L18, 177. E esse aqui é o 81, as boletas são menores. Sempre parecista, só a localidade. Área de coleta. Esse, pronto, é o sistema que olha, aquela planta, ela é uma samambaia. Ela normalmente fica isso aqui. E é engraçado, se o sistema estiver cheio, ela começa a crescer, fica com 3 metros de altura, encosta no teto ali, na cobertura, e eu tenho que cortar, e vou tirando, ela vai nascendo mais, por conta dela ajudar ela a auxiliar no processo de filtragem. Então, um aquário desse, quando você tem essas plantas ali, você tem alguma coisa que retira, vai te ajudar no processo de equilíbrio biológico e de filtragem. Então, dá um equilíbrio muito bom, as trocas são poucas, eu faço trocas imensas, uso o sinfonamento, o sinfonado, as fezes do peixe no fundo dessas caixas e o alimento que eles vão comer. Todo dia passa uma mangueira, faz o sinfonamento e repõe 5%, 10%, mas não com água assim, troca toda a água. Nunca concordei com isso. E essas vasilhas aí que vocês estão vendo, lá as tampinhas, o cara desenvolveu, foi a melhor ideia que eu já fiz na vida para você trabalhar com todo tipo de peixe, tanto peixe marinho, como plex, como ciclista, tudo você coloca ali, fica flutuando. Você vai ali, puxou a tampa, colocou o alimento, fechou, pronto. E tem que dar em contato com a água. Com a água, porque ele é todo perfurado. Ele fica ali, ó. Quem é que faz a identificação taxonômica? É a universidade, o UFC, Universidade Federal do Ceará. Tem a área de ictiologia da universidade, tem a zoologia, é interessante. Tem engenheiros de aquicultura, engenheiros de pesca, biólogos, oceanólogos. Aí vamos agora uma coisa que eu acho fundamental e importante. Muitos me perguntam assim, como é que o tempo colorido diferente? Os discos, os flecos, esse peixe tem um colorido diferente. Coloca hormônio, coloca química, coloca o que você está colocando. Eu costumo falar que todo esse processo, desde o início da pesca, transporte, água correta, pH, parâmetro físico, químico, microbiológico, controle sanitário, trabalho do veterinário. Eu sou apoiado por uma veterinária chamada Márcia. A Márcia gosta, ela se dedica, ela estuda. Às vezes eu chego lá, ela está toda suja porque foi fazer lâmina para microscópio, foi colocar na estufa. No outro dia ela vai ver o resultado, quais foram as bactérias que desenvolveram, se tem salmonelose, o que tem. E isso é o que faz a coisa acontecer. Ali eu estou mostrando alguns ingredientes que eu costumo usar na minha papa. Aqui os portugueses chamam de papa, eu não sei como os espanhóis chamam essa comida dos peixes. Isso aqui é um complemento. Eu uso cera, eu uso tetra, eu uso o que tiver disponível no meu mercado, porque a importação é um pouco complicada. Mas eu tenho que ter uma alimentação complementar para os plecos. E a grande dificuldade é que a mistura desses componentes, desse tipo de alimento fresco, você polui muita água do aquário. E o que eu faço? Eu tenho uso ali embaixo, tem uma gelatina sem sabor, flavor. Essa gelatina é um aglutinante. Algumas pessoas falam, mas você usou o HH. O HH, ele na água, ele vai dissolver mais rápido. Então, se você fizer a gelatina altamente concentrada, ela vai ficar uma borracha, principalmente para o pleco. Ela fica consistente e afunda. E o pleco vai roer aquilo, vai comer, vai ter uma capacidade de absorção e não vai poluir a água do teu aquário. Então eu acho a cenoura importante, o alho eu acho importante, brócolis e as algas. Ali eu coloquei só uma exemplificação
da espirulina, mas eu utilizo espirulina verde e espirulina azul. Antigamente era muito cara a espirulina azul, chegava a $1.000 o quilo, hoje já está sendo vendido a $55, $60 o quilo, de boa qualidade. Então isso é imunoestimulante, isso ajuda o processo digestivo, tudo aí é de alta digestibilidade para o peixe, mas tem que estar associado. A alga nori, que é do sushi, ela tem o ácido, esqueci o nome do ácido da substância, que é super importante nos peixes, principalmente para peixe marinho, para a coloração azul, se utiliza muito isso no Japão. Então, com os asiáticos, eu vi o uso dessa nori. Eu comecei a utilizar isso e notei a diferença na coloração do peixe. Ovas de peixe, eu tenho acesso barato lá em Fortaleza. Ovas frescas. A maioria desses produtos tem que ser fresco e de boa origem. Camarão, nós temos camarão de água doce e de água salgada. Eu uso mais camarão de água doce ao ferro. O marisco vermelho ali embaixo também tem muito. E a sardinha. Sardinha e barriga de atum, você tem uma gordura muito boa. Esses ácidos gráficos, essa composição ajuda demais. E a lula também. É muito importante isso aqui da alimentação. Esse conjunto, você vai processar tudo isso, eu uso um processador grande, que eu faço 10 quilos disso, tem um motor de 2 cavalos, tritura até perna de boi. E no início, a palatabilidade, eu fiquei assim, é difícil, o peixe colocava na boca e tirava. E depois eu descobri o segredo com cápsula de ômega 3, óleo de peixe. Então aumenta muito a palatabilidade, o cheiro se torna um gosto de peixe geral. Então há uma procura melhor pelos discos e principalmente pelos plecos. Os plecos gostam mais desse alimento do que os discos. E aí você pode adicionar probiótico, você pode adicionar vitamina C. Aí eu falo, qualquer vitamina? Não, existem vitaminas C que são produzidas para vacas de ração. Elas são resistentes à luz e à oxidação com ar. É cara, mas a Bayer tem. Eu tenho acesso a empresas que fabricam ração para tilápia, para salmão e para camarão. Então eu tenho acesso a esses insumos caros, em quantidades até boas, e eu consigo produzir esse meu alimento. Mas eu acredito que tem algumas vitaminas C que possam ser mais resistentes à oxidação e o contato com luz e com o oxigênio, né? E que podem te ajudar nisso. E aí você pode colocar suplemento que você imaginar, você consegue colocar aí. Aí você vai perguntar sobre a capacidade de absorção do peixe, dos plecos. Os plecos, a maioria, eles são faxineiros na natureza. Eles estão lá embaixo, limpando ali o musgo, comendo os carnívoros. O cara diz, não, mas o L25, o L24, ele é o urubu do rio. Ele não vai lá e mata um peixe fresquinho como um peixe fresquinho. Normalmente ele tem lá uma carniça, lá um peixe morto, ele vai lá roer o peixe morto, comer o peixe morto. Tem o marisco, eu já observei isso na natureza, tem uma raia que está caçando marisco, está cheio de conchas ali, e eu vejo ele lá roendo as sobras da concha, comendo uma lesma, comendo um peixe morto, uma carcaça, a piranha matou um peixe, tem uma carcaça, eles estão lá comendo. Então, você tem ideia que esses plecos comem uma coisa com uma qualidade até inferior, que já está no rio, eles são faxineiros, são os urubus, os abutres do rio, e aqui eu estou oferecendo um produto fresco de qualidade, então tem uma qualidade nutricional alta e que esse peixe vai ter uma resposta muito boa. Então eu cheguei nesse equilíbrio aí. Esses produtos que foram colocados, acho que é de fácil identificação. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que é o que é ovos de peixe. De peixe, ali é um peixe de água doce muito abundante lá no Brasil, que é uma. Como é que chama? Ova de. Está faltando cerveja. Peixe, não, mas também seria. O que você tiver acesso de ova é interessante. Lá tem um peixe de água doce que é muito comum. Quando começa a chover, esse peixe faz migração e você encontra essa ova para vender em qualquer lugar. A ova é muito rica. E o que é que pode ser um sucedâneo daquelas
fontes de água doce. Qualquer marisco que você tem até do mar, você vai poder usar ele mais fresco. Entenda que o marisco é filtrador. Ele pode te trazer muita dor de cabeça. Então você tem que ter de origem da alimentação humana e não, eu coloquei na foz do rio, tem esgoto lá, você vai estar. Tem que ser depurado. Tem que ser uma coisa. Esse marisco vermelho aqui, ele é do sul do Brasil. Mexilhão vermelho. Mas tem marisco, tem vômbulo e tem outra. Eu utilizo outros menores, até muito mais ricos. Esse é de água salgada. Tem de água doce, tem esponja. Então é uma receita que, se vocês fizerem aglutinarem isso com a geladura que tem em qualquer supermercado, você vai deixar isso maravilhoso para o teu peixe. A história da vitamina, de um complemento a mais, de suplementação a mais, é mais difícil de você ter acesso. Porque vai pegar uma vitamina que vai colocar, no primeiro contato com a luz ou com o oxigênio, ela vai perder o efeito. Essa que eu estou te falando é Bayer. Talvez vocês pesquisando aqui consigam juntar o grupo, compra 1 quilo dela e divide e se faz uma pata dessa para vários ali, é interessante. E a sardinha e o atum, essa gordura deles são de fundamental importância na nutrição dos peixes. É uma coisa cara, eu não sei aqui, mas para a gente lá no Rio, mandar legal. O salmão seria interessante. O salmão de cativeiro é criado com um volume de antibióticos altíssimo o corante que a baixadinha é um corante oriundo do petróleo, é artificial, cancerígeno. Você chega lá no Chile, vai visitar fazenda de salmão no Chile. O salmão que é reproduzido e criado lá, que não comeu o crio, que não comeu o natural, é esbranquiçado a cor. E para se vender, o salmão tem que ser laranja e quase com vermelha. Isso coloca uma quantidade de aditivo de coloração altíssima. Acho que não é um peixe interessante para isso, não. Não seria o ideal. Se alguém tiver algum questionamento a mais sobre nutrição, alimentação, que eu perguntar, está aqui. Eu falei inicialmente lá daquela ração, ela é uma ração complementar. No meu caso, eu vou vender peixes para empresas que importam em volume atacado. E o que acontece? Se eu ensino o meu peixe a comer só aquela papa, vai chegar na loja e o cara da loja não vai conseguir alimentar. O sujeito lá do apartamento em Tóquio, ou na China, ou em Singapura, em qualquer lugar do mundo, lá na Espanha, ele não vai conseguir alimentar. Então esse seu peixe, ele tem que iniciar o processo lá, uma ração de alta qualidade, uma coisa feita, um bater daquele, porque ele passou por um processo de sofrimento desde a pesca, transporte, armazenamento, tudo isso, tratamento, quarentena, e aí eu oferto primeiro o alimento daquele de qualidade. Além disso, eu tenho também uma produção lá de artêmia viva, de broxamento. Através de uma parceria que eu tenho, um cara que sabe produzir isso de uma qualidade. Ele tem broxametas, ele tem Daphne, uma quantidade de Daphne, uma qualidade altíssima, larva de mosquito, e assim, tem tudo. Quando o peixe chega aqui não está comendo, vai primeiro no alimento vivo, depois eu deixei ele sentir o gosto, vai para o patê, ele pegou o patê, e na finalização a gente começa a tirar tudo isso, dá uma fome nele, uma depuração e começa. Ação granulada, um flake, seja ele Cera, ou Trópica, ou outra marca que tiver, é disponível lá no meu caso, né? Mas eu sempre observo isso na ração de qualidade. Eu deixei de utilizar Trópica, eu deixei de utilizar a Petra, devido a gente compra em grosso, né? São baldes de 5 quilos, eu acredito. E as últimas que eu comprei, até JBL também. Primeira quantidade que eu coloquei no aquário, a água ficou rosa no aquário. Eu falei, por que isso? Qualidade de ração é essa? Um balde que eu abri normal, os outros baldes fui colocando a ração, deixando água turva, água rosada. Eu falei, isso aí é produto de baixa qualidade, eu deixei de comprar. Aí um amigo lá na Alemanha, que é um produtor também de ração, me mandou uma ração muito boa, mas não existia registro no Brasil.
E eu trouxe na mala e usei, fantástico, palatabilidade boa, resposta boa do peixe, mas não tenho acesso. Então, de fundamental importância essa história de uma ração de boa qualidade, que não polui o seu aquário, não polui a sua água, esse bater com o fruto do mar aí, interessante. E para os colegas, esses vegetais, eles gostam de roer, eles precisam de celulose, tem uma madeira, você coloca uma cenoura, um pepino, isso aí é importante, folhas de couve. De vez em quando você varia. Imagina você comer picanha ou comer macarrão, pasta a vida inteira. Todo dia, de manhã é isso, de noite é isso. Então, eu acho que tem essa interação aí e o resultado você nota. Eu costumo falar, as pessoas me perguntam muito pelos detalhes. Eu gosto de falar, dê uma olhada no meu peixe que ele vai falar por si só. Olhe para o peixe que é o peixe que a gente está falando, vai te mostrar o que é a realidade. Então, isso parece até um pouco complexo a parte de nutrição, mas você vai produzir 1 quilo disso, vai colocar na sua geladeira, vai usar um valor, uma quantidade ínfima, pequena, o peixe comeu ali, tá bom, volta para o teu flake, para o teu granulado, para a tua ração. Aqui eu vi o Vegas tem aí, Ocean Nutrition, a gente não tem essa condição de ter lá no Brasil, as empresas, a legislação mudou, as empresas não se adequaram, a gente não tem. A gente tem uma ração que eu gosto muito, que é Hikari Food, que é do grupo Kamihara do Japão. Ele tem um processo de esterilização dos bloodworms, né, dos vermes, que eu comprei e mandei para a universidade para tirar dúvida e fizer análise. A Ocean Nutrition. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. É um produto de origem, eu sei a história dessa empresa aqui, eu conheço, e é interessante, é uma variação. Se você não quer ter aquele trabalho, também existe isso. Só que aquilo ali é uma coisa que você fez. Tem essa vantagem de você poder contar a história que você testou, brincou, mas aqui tem, ó, que não quer sujar, que tem a esposa brava, né? Que tem a empresa, tem a esposa igual do meu amigo Vegas. Ele falou, pegou o liquidificador, processador e produzir isso em casa com essa quantidade de marisco. A esposa dele dá uma surra nele, não acredita. Bota ele para fora de casa. Então já tem aqui um produto. Esse negócio vai fechar em pouco espaço de tempo e no futuro vamos ser uns velhos revoltados contando o que poderíamos ter feito e perdemos tempo sem fazer, sem ter união e de ficar cada um pensando em nadar sozinho. Eu acho que a união faz a força, uma andorinha sozinha não faz verão, isso é verdade. Nós temos que ser mais unidos, temos que divulgar mais. Se eu tenho o meu canal, eu ajudo o meu amigo que tem o canal dele. Se eu tenho uma loja, eu ajudo outro amigo que tem uma loja lá no Porto. E vamos tentar ser mais unidos. Eu venho batendo nessa tecla aí, discutindo, desde os eventos lá de competição de disco que eu participo, que os eventos foram deixando de existir, porque as pessoas não estavam preocupadas com os peixes, com a beleza do peixe, estavam preocupadas com os seus egos. Todo mundo queria mostrar o ego. Parecia adolescentes discutindo quem tinha o negocinho dele maior ou menor. Era mais ou menos assim, uma discussão de adolescente tola. Né? E a gente tem que evoluir para entender que esse hobby precisa de divulgação de informação, precisa deixar a informação livre. Eu costumo falar que seria a informação livre, solta, para que todos possamos aprender, todos possamos crescer e a gente tem uma evolução do hobby. E aqui passar essas informações que eu faço, isso não vai colocar o meu competidor, a empresa concorrente à minha frente. Vai poder colocar que ela também possa desenvolver isso, que ela possa vender, e cabe ao cliente final decidir se ele quer comprar um peixe Hudson Gaitão ou quer comprar um peixe do Zequinha da Silva ali. Não porque eu tenho que fechar isso, eu tenho que... A beleza está ali, meus peixes estão ali, eu não vou ficar pegando Photoshop, azulando o peixe na mão, pintando, fazendo mil coisas. Eu vou deixar meu peixe, o meu trabalho contar essa história. E não ficar essa guerra que existe. Os campeonatos aí, os nossos amigos já estão com 60, 70, 74 anos, e eu cheguei e chamei todo mundo de adolescentes irresponsáveis. Porque estão preocupados em brigar, em falar que um peixe
Se eu não fui convidado para esse evento da Espanha, eu não vou detonar a Espanha. Se eu não fui convidado para o evento da Alemanha, eu vou criticar o evento da Alemanha. Está errado. Se eu não fui convidado para o evento da Malásia, eu vou criticar esse evento. Está errado. Nós temos aqui aplaudir e bater palma para ele. O Silvino, alguns não quiseram participar aqui desse evento de Portugal e talvez criticaram ele, mas não tiveram a coragem de fazer o que ele fez. Se outros tivessem dado mais apoio ao Silvino, ele poderia ter feito um evento maior com mais pessoas. Então, nesse momento, o hobby precisa desse tipo de ação e não da desunião, porque se tiver desunido, todos vão morrer mais rápido, todos vão afundar mais rápido, o mercado se acaba. Se essa loja fechar, você que é agropecuarista não tem acesso à ração, não tem acesso ao peixe, ao insumo, já vai comprar de outro lugar importado, mais caro, por aí vai. Então acho que unidos somos mais fortes. Exacto. Unidos somos mais fortes. Exacto. Muy bien, correcto. Agora posso tomar Totalmente de acuerdo. Isso aqui os discos adoram. Isso é uma mentira, isso aqui é a história da oposição. Isso aqui não é cerveja. É um tônico de água amazônica para poder melhorar aqui a garganta. Eu penso que mais uma vez o Hudson não me surpreendeu, porque eu conheço muito bem o trabalho dele. E penso que foi uma apresentação espetacular sobre os pleitos, acho que toda a gente deve ter gostado. Gostava de pedir para já uma salva de palmas para o Hudson por esta brilhante apresentação. E pronto, dando continuidade ao nosso evento, vocês neste momento vamos dar por concluídas as conferências, vamos preparar aqui o nosso almoço, que vai ser preparado aqui pela equipa da Casa dos Discos. É uma coisa mais, enfim, familiar, mais simples. Portanto, daqui a nada vou pedir que as pessoas circulem para nós podermos pôr aqui as mesas. Posto isto, temos aqui umas lembranças para dar a 3 pessoas que eu tenho um grande carinho e gostava de lhes agradecer, dando também uma lembrança. Não é pelo valor, mas é pela imagem. Às vezes costuma-se dizer que vale mais uma imagem do que 1000 palavras, e é verdade. Uma palavra, aliás, uma frase que o José me escreveu aqui há uns dias. E precisamente eu portanto vou aproveitar que o José tem a caneca na mão, e aquela pode ficar já para ele. É uma lembrança da Casa dos Discos para José da Serra, que foi incansável em todo este processo, e enfim, em divulgação, em ajuda, em marketing, enfim, um grande apoio por parte da Serra, que foi muito desenvolvido pelo José. Deixar também um grande abraço ao Rui, que é o comercial da Serra. O Rui é assim um bocadinho mais recatado, desapareceu. É o comercial da Serra em Portugal. Não, somos 2. Não, mas tu és aquele que me diz respeito a mim. Depois temos também ali um de Bar de Moraes, mas penso que Da Zona Norte. Coordenador da Zona Norte. E portanto, o Rui é uma pessoa que eu gosto de falar dele, vou dizer isto, acho que nunca lhe disse, mas o Rui, apesar da Casa dos Discos não comprar muita coisa à Serra, comprávamos noutras alturas em que eles vendiam medicação e outros produtos, a partir do momento que a Serra deixou de poder vender a medicação, eu tive dificuldade em fazer encomendas, mas o Rui foi um vendedor que sempre me visita, mesmo que vá daqui sem levar uma única venda. Isto é impressionante, e por isso peço uma salva de palmas para o Rui. Ora bem, depois temos aqui o Nico, uma pessoa que eu conheço para aí desde 2013. Nico, 2013. Sim. Uma amizade que criámos, e relação comercial, e
enfim, que temos vindo a acompanhar muito o trabalho um do outro, e que sempre que posso, e que ele me convida para ir à Espanha, nós vamos, e ele vem cá e por aí fora. E portanto eu também quis convidar o Nico para fazer este workshop, porque vejo que ele tem um trabalho também muito interessante, é uma pessoa apaixonada pelos biotopos e que, enfim, faz parte de um grupo que atualmente para mim é do melhor marketing que nós temos nas redes sociais. São um grupo de 3 rapazes que animam a festa toda. Fazem a festa, mandam os foguetes, apanham as canas. O José vai fazer um favor, ele continua, não larga a caneca. O José não larga a caneca. E nós temos também uma para entregar ao Nico como forma de agradecimento. Depois, também é importante dizer que conheci o Alan, talvez melhor, no último evento que fizemos, que o Alan veio também de Espanha e esteve presente no primeiro encontro, no evento que tivemos ano passado com o Sr. Ecolder, e que é uma pessoa extraordinária, também faz um trabalho de divulgação, um youtuber, que tem um canal espetacular, farta-se fazer conteúdos, meter conteúdos nas redes sociais. Aliás, ele, eu penso que ainda não vi um vídeo contigo na casa de banho. De resto, o Alan aparece em todo lado. Ele vai comer, temos um vídeo. É o pequeno almoço, temos um story. Ele está em todo lado. Portanto, uma pessoa que conheci o ano passado, fomos também falando muito, fez conteúdos muito giros, fez nomeadamente, que lhe agradeço, conteúdo da Casa dos Discos, que divulgou, que tem muitas visualizações e que tem um trabalho excepcional. Eso es porque soy guapo, ¿eh? Porque soy guapo. E eu também tenho, enfim, a gente depois vamos ganhando um bocado de carinho para as pessoas. Este ano ele veio numa posição diferente, veio no time amarelo, que é o time aqui da Serra, e também está a fazer o trabalho de youtuber dele, a gravar todo o evento e a postar tudo o que come, tudo o que faz, enfim, tudo aquilo que ele pode. E portanto também temos uma lembrança para dar ao Alan, que ele tem que passar a câmera ao outro para receber. A mí me gusta la cámara, a mí me gusta. Não aparece. No se nota, no se nota. Nada. Digamos que tudo isto é possível. ¿Qué pasa? Tudo isto é possível fazer. Más fuerte. Sí, 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 sí. Tudo isto é possível fazer com a ajuda de todos que vieram participar, todos os que nos ajudaram, mais uma vez todos os patrocinadores que nós temos aqui. A Serra foi Platinum, tivemos a Disco X, com quem trabalhamos em discos vindos da Tailândia, a Tropical, que sempre nos apoiou, este ano de uma forma diferente, mas sempre nos apoiou muito bem, a Straightways, a Tropical Marine Center, Waterpoint, com ofertas sempre, a Aqua Atlantis, a Aquael, a Twin Star, a Quinta Nova, a The Pilite e o Espaço Sandra Viegas. Para quem não sabe, fica a saber, o Espaço Sandra Viegas é neste momento o trabalho da Inês e do Tiago. Eles, é a empresa deles, eles trabalham em estética e cabeleireiro e a Inês tem uma empresa de estética para senhoras principalmente, também para senhores, mas não vou passar a publicidade porque é mesmo assim. Eles merecem esta publicidade que eles trabalham muito para este evento. Eu acho que eles queriam oferecer também uma sessão de laser. Vamos sortear uma sessão de depilação de laser. Vocês, portanto, depois, se ganhar algum senhor que tenha medo, pode passar à esposa. Ok? Não, tem que fazer a sessão com sueira com os amigos aí. Depois, no Silver, tivemos a Sacana, que é a empresa do Nico, ou seja, o Nico, além de vir no time amarelo, ainda tem uma empresa que trabalha em Espanha muito bem, faz o seu trabalho, a Sacana. Isto parece, dito assim, parece um bocado mau, não? Sacana.
Pícaros, somos pícaros, somos pícaros. Sí, está bien encajado, está bien. Aquário Ibérica também nos patrocinou. Viveiros Fuente de La Reina, que Lucas cedeu todas as plantas que vão fazer parte da montagem. Peter Pet, um fornecedor de material de iluminação que trabalha em Portugal, vende muitos produtos, tem imensos produtos para a aquariofilia, a bons preços. A Royal Menu, que é representada pelo Leonardo, ele está cá. Leo. Vamos ter duas embalagens de Royal Menu para oferecer e sortear. Ok? A Discos Food, uma marca que eu trabalho também de alimentos para peixe, tem uma grande variedade de alimentos para discos, pelecos, nomeadamente para pelecos tem comidas muito boas. E depois passamos aos parceiros, que são aqueles que realmente têm também uma ligação muito direta com a organização, ou seja, estamos a falar, por exemplo, o Tiago Ralha, vocês já sabem porquê, porque eu já disse, realmente está sempre presente, é uma pessoa incansável. Grande Tiago. Quinta do Almirante, porque é um cliente meu de há muitos anos e a gente, por acaso, gostamos de fazer lá, ele tem boas condições e que nos apoia também. O Hotel Novo foi um parceiro novo, porque este ano o hotel onde costumava ficar sempre outra pessoa não tinha vagas, tivemos um bocado mais de trabalho para arranjar estadia. E a Alcântara Tours, que é uma empresa, uma agência de viagens, que por acaso é amigo do Naldo e da esposa dele, da Mariana, e que tratou muito bem de tudo isto também, e que também nos deu muito apoio. E o aquariofilia.net, que é um dinossauro na informação da aquariofilia há muitos anos, representada em grande parte pelo Tosé, toda a gente o conhece, e a Vera também faz parte, penso, desse grupo. É um grupo que sempre desenvolveu, para mim, se calhar, o melhor grupo de trabalho em Portugal em termos de, enfim, exposições, atividades para aquariofilistas, enfim, informação. Tem um fórum, eu não sei, Vera, o fórum trabalha? Se funciona ainda está, ou é mais as redes sociais? Certo, mas ainda tem muita malta procura ainda. É que o fórum acaba por ter informação muito mais fiel e fidedigna e mais certinha do que as redes sociais. As redes sociais é uma grande confusão e realmente os fóruns perderam um bocadinho para este tipo de situação, mas eu acho que quando alguém precisa de ajuda em alguma coisa é muito melhor consultar um fórum como este, que tem pessoas que entendem, pessoas especializadas e que fazem, digamos, todo o acompanhamento da ajuda. E por isso mesmo, mais uma vez, peço uma salva de palmas para todos os patrocinadores que ajudaram e tornaram isto possível. Nós temos aqui uma pessoa que trabalhou comigo noutra empresa há muitos anos, trabalhei lá há uns quantos anos na área de informática e telecomunicações. Ainda hoje, se calhar a minha melhor escola de trabalho, é uma empresa chamada Casa Viola, já não existe infelizmente, mas é aqui o Rui Rosa, era o homem que montava todos os computadores e dava assistência técnica em informática e apaixonado por fotografia. Vocês vão ver fotografias espetaculares. Ele, nomeadamente, ele faz fotos a paisagens, depois eu vou passar a página dele, ele tem fotos espetaculares mesmo. E ele percebe imenso de fotografia e vídeo. E posso dizer que muitas vezes fui à casa dele na Azinhaga, perto do entroncamento, Pombalinho, quem conhece aquela zona. Nós saíamos a pé com máquinas ainda daquelas com rolo, só podíamos tirar 36 fotos, ou levar um monte de rolos. E íamos fazer fotografias a touros, que há imensos lá naquela zona, que é uma zona enfim, que tem, desenvolve isso, cavalos, muitos cavalos, toda a gente sabe que há a feira de cavalos da Golgan todos os anos, não é assim? E nós passávamos muito tempo lá, é um amigo que eu lhe pedi para vir fazer esta cobertura fotográfica e que se pronto ficou logo a vir, e quero uma salva de palmas para ele também. Bom, eu estou com receio de me esquecer aqui de alguém. Sale de los labios.
Eu estava a ver que me ia esquecer de alguém, ainda por cima com uma barriga daquelas, como é que eu não o vejo? O Renato, um grande amigo meu, este é do pior que pode haver, porque ele é brasileiro e vive em Espanha. É um amigo que eu tenho de há muito tempo, das minhas viagens, foi aquele que, quando eu precisei de alguma coisa para ir à Espanha, eu precisava de um sítio para ficar e para não dormir na rua, porque nós íamos para um evento e eu perguntei e pedi ao Renato se me arranjava, se conhecia algum sítio bom para ficar. O Renato, melhor do que isso, arranjou-me um sítio para eu ficar sem pagar nada. Foi uma casa de um amigo. E também foi uma dessas relações que mantivemos desde para aí de 2013 ou 2014 e que fomos mantendo sempre e falando e tendo esta conexão sempre entre Portugal e Espanha. E por isso, uma salva de palmas para o Renato, um amigo de longe, mas está sempre. Temos aqui uma t-shirt. Esta t-shirt acho que tem também dele. Serve? Não, a maior. Não, temos. Não, serve? Temos. Ali duas iguais. Temos mais pequenas. A gente junta com Temos aí. O disco está nas costas, tem uma foto de um peixe de Hudson. Tinha que ser, não é? Agora tenho que fazer passagem de Deus. Esta é passagem de Deus. Tens que fazer passagem de Deus. Desfilar. Assim. Como se desfila? Assim. Ai! Vai desfilar. Sim, bora, pá! Olha, ele está a gostar. Esse aqui é da camisa! Ah, vou fazer Também tem que querer as calças. Haz un Bernabéu. Renato, va. Haz un Bernabéu. Un Bernabéu. Haz un Bernabéu. Agora eu não me canso de dizer isto, mas tenho de voltar aqui a agradecer ao Tiago, à Inês, à minha esposa, a Ana, mas esteve ali a cortar nas tarefas. Todas as pessoas que nos ali o Fábio teve a amabilidade o Ricardo Correia também, que tem um projeto muito interessante de micropaisagismo, não sei se toda a gente conhece. Dale, Ricardo, te queremos, Ricardo. Vamos dizer, é uma coisa muito gira. Aqui o Luís ali da Alcon Sport, também lhe agradeço imenso por me tirar um mono aqui da loja. Mas vai muito bem servido, leva um belo aquário que ele tem peixes bons para lá pôr. Tem um projeto também chamado Alton Spot, é criadora de um peixe que é muito difícil de criar. Aliás, para mim, já vi muitos Altons criados em muito sítio, para mim são os que são melhores. Não é por ser ele, não é por estar aqui, mas em qualidade e pela escolha que ele faz e seleção, são os melhores, porque muitas das vezes nós vimos Altons de muitos lados, mas há sempre uma coisinha aqui ou ali. Eu sei que o Luís faz uma escolha muito regrada e tem peixe de muita qualidade. Aliás, ele tem aqui alguns peixes e também agradeço muito. Não sei, a Vera também ajuda sempre aí como pode. O Luís Pinha está ali escondido atrás, hein? Olha, o Luís também é um amigo perfeito, ele está ali cheio de vergonha, chega cá. Eu precisava de um aquário e o Luís disse-me logo, diz-me o que é que precisas que eu vou fazer. E fez este aquário magnífico e ofereceu ao invento uma estrutura conforme eu lhe pedi. Mandei-lhe um desenho e fez tudo ao local. Muito bem. Let's go! Let's go! Isto é muito curioso. O homem da cera vai ganhar um frasco de comida da Colômbia para discos. Vai tentar perceber o que é que realmente
realmente é bom. Eso está preparado, ¿eh? Esto se- Somos una familia. ¡Ahí! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ahí está, ahí está. No conflicto. Ahí está, ahí está. Há lugar para todos. O Ricardo é, digamos, um cliente aqui da casa que quase todos os dias vem cá, mais as filhas e tudo, elas já conhecem aqui o caminho e isto tudo. E é uma pessoa que tem também acompanhado muito e me tem ajudado imenso também. Uma salva de palmas para o Ricardo, que ele também tem um projeto muito interessante. Vai falar, atenção, o que é que vai receber o número 18? O número 18 vai receber um outro par de óculos. Aí a camisola. Então, se é uma camisola, a Inês tem que ficar aqui deste lado, está cá o aquário, vem para aqui, tens que enrolar isso e vais a mandar essa camisola que o 18 vai apanhá-la de certeza. E depois vais a mandar para o chão. De certeza! 2 e 3! Agora olha, para quem não sabe, isto é importante dizer, o Jorge Magalhães, o ano passado, foi o principal patrocinador do evento do EICO. Foi quem pagou mais dinheiro para trazer o EICO a Portugal. E que me disse a mim, se trouxeres o EICO, eu vou-te dar X dinheiro. Eu não vou dizer a quantia, mas vou-vos dizer que tem 4 números, ok? E portanto foi uma ajuda bestial, talvez aquela que permitiu fazer o evento, com mais algum esforço. Estamos a falar de um cliente, não estamos a falar de uma empresa. As empresas a quem nós pedimos patrocínios, muitas das vezes nós pedimos 150 euros em produtos, ou 250, e ainda demoram uma semana ou 2 a responder. Ó Viegas, 150 euros para um evento, e se a gente já fechamos já não temos dinheiro para publicidade. E o Jorge, que é um cliente, só para que as pessoas possam perceber que qualquer pessoa pode ajudar a organizar um evento deste tipo. Não é preciso ser uma empresa. E por isso, isso foi o que permitiu fazer. O Jorge este ano participou de outras formas, também me ajuda sempre está disponível, seja a que horas for. Este ano desenrascou-nos um problema que tínhamos, uma coisa tão simples, mas que ele, de onde estava, foi a casa de propósito, já não veio direto, veio buscar um simples pointer, que é uma coisa que pensávamos que havia na quinta, mas não havia. O Jorge fez isso. Muito obrigado, Jorge. Uma salva de palmas. E tens que desfilar com a camisola também. Quando ela começa. Temos que dar. Qual é que é, Jorge? Ela? Um L, não. Então, deixa para cá que eu Espera aí um chego bocadinho. também. O Jorge é muito Acho alto. que é o L. Tem que ser assim. 40. Já me endireitou as costas. Tomem atenção, a Graça é uma pessoa especial. Tem uma profissão que eu tiro o chapéu. Ela faz, digamos, eu não sei bem como se chama, mas é como se fosse massagem. Eu já estive aqui sem me conseguir mexer, aflito das costas, nem respirar conseguia, e só precisei de me deitar aqui no chão com um papelão. E, bom, eu não vou dizer o que é que a Graça me fez, mas eu levantei-me como novo. Eu levantei-me como novo. Portanto, ela tem realmente um trabalho espetacular. Eu admiro muitas pessoas que têm este tipo de característica, porque cada vez mais eu acho que a medicina está de tal forma avançada que há coisas que se esqueceram. Eu não consigo conceber que um médico não consiga pôr num sítio, ou a pessoa vai lá, faz um raio-x e vem os ossos e depois a pessoa é operada, ou enfim. Há pessoas com o dom de acertarem os ossos todos às pessoas sem serem médicos. Isto é um trabalho muito, muito especial. Uma salva de palmas para a Graça, está bem? No quieren tener un detalle también
Coge el micrófono. Yo quiero tener también un detalle con Ricardo, que lo he conocido, y quería entregarle una toalla, ¿vale? Para que Não la podes tenga. tomar bem logo, hein? Y una jarra para que utilice para montar esta toalla. Solo sí que te voy a decir que la jarra me la tendrás que dejar simplemente para el montaje del taller y luego sí. Y del mismo modo, quiero también con Bea, que la he conocido y hace un trabajo fabuloso, y darle una toalla, ¿vale? Y una jarra para que la gastes en tu trabajo. Sobre todo porque sí queda mucho trabajo todavía por hacer, pero nos vamos a ir. Ya le has dado el micrófono a José. Nos vamos a ir muy contentos, y necesitamos también gente como Ricardo, como Vera, como todos los que habéis, para que la afición en Portugal, en España, en todas partes, crezca, funcione y maneje, ¿vale? Así que nada, un agradecimiento a todos. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. ¡Oh, grande! That I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace.